Capítulo 20 Floresta Azul Nebulosa. Quando o clima começou a ficar estranho, Isaac acenou com a mão e sorriu. Haha, não estamos duvidando de você, todos tiveram suas próprias dificuldades. De qualquer forma, vamos continuar. Somos 28 do meu lado, vamos continuar com as apresentações. Devido ao grande número de pessoas, levou um bom tempo para que todos se apresentassem. Depois de algumas saudações básicas, os líderes finalmente começaram a planejar enquanto caminhavam pela fortaleza. Até onde posso ver, há 3 caminhos principais para atacar. Não devemos deixar nenhum deles indefeso, então vamos dividir as tarefas agora. Eu irei no meio. Isaac acenou de volta para o Wilk. Já que o grupo de Shun Wilk tem menos membros, não importa qual você escolher. Para os outros líderes da Silver Crow, no entanto, devemos tentar evitar qualquer sobreposição. Havia atualmente 4 líderes da Coroa de Prata. Como os melhores jogadores do acampamento, era do interesse de todos separá-los o máximo possível. Sem mencionar que eles eram os mais ambiciosos entre os líderes e eram mais propensos a brigar por áreas de caça e tesouros de primeira. Você segue o caminho certo. Será que seguiremos caminhos separados? Preciso que você faça uma coisa para mim. O Wilk secretamente deu uma ordem a Hong Yuri. Isso era possível por causa do relacionamento mestre-escravo, e não havia como outros ouvirem. Ok. Farei como você diz. Hong Yuri que esperava que eles passassem algum tempo juntos, então ela pareceu um pouco deprimida. Ela havia desenvolvido alguns sentimentos por Wilk, mas antes de tudo ela era sua fiel serva. Eu vou pelo lado direito. Isso é surpreendente, pensei que você acompanharia seu namorado. Isaac olhou entre eles enquanto Hong Yuri apenas balançava o dedo. Não quero brigar com ele por itens. Quando ele está perto de mim, sempre tenho que me preocupar com isso. Então eu vou pelo meio também, se o Sr. Samuel concordar. Não tenho motivos para me opor, esse arranjo é bom. Samuel concordou alegremente em dar a Isaac o caminho do meio. Não se sabia o que poderia ser encontrado lá e já havia um competidor extra na forma de Wilk. Depois de decidir qual rota cada grupo tomaria, Isaac continuou falando. Já que hoje é o primeiro dia, vamos focar em mapear a região corretamente. E também tentar coletar o máximo de moedas possível. As moedas antigas eram necessárias para operar qualquer uma das instalações da fortaleza, e era bastante urgente colocar o quartel em funcionamento. O exército fantasma era uma necessidade, então eles tiveram que começar a investir nele cedo. Já que está na hora dos portões se abrirem, podemos encerrar esta reunião e informar os outros membros. Vamos lá. Lute. Hong Yuri piscou para ele enquanto acenava para ele se despedir. Ela promover a ideia de um relacionamento inexistente entre eles era um pouco irritante. Mas, dada a situação atual, não valia a pena fazer um grande alarido sobre isso publicamente. Claro, ele ainda não podia deixá-la escapar com suas ações coquetes. No futuro, não fale comigo dessa maneira sem minha permissão expressa. HMPH. Ele retornou ao seu grupo, ignorando as reclamações de Hong Yuri. Prepare-se, sairemos em breve. Sim, chefe. Todos eles convocaram seus Jabberwock e montaram em cima. Desta vez, eles aproveitaram o tempo que tinham algumas celas de couro e estribos, então a jornada foi muito mais confortável do que da última vez. Ele conseguiu domar os Jabberwocks. Ele tem algumas habilidades impressionantes. As pessoas observavam com admiração enquanto eles passavam em direção ao portão. O rosto de Isaac, no entanto, caiu ao avistá-los. O que você está fazendo? Ele sabia que devia ser um indivíduo extraordinário, mas realmente não iria recuar. Certamente haveria tesouros valiosos no centro do palco, não foi por acaso que ele escolheu o caminho do meio. Vamos acelerar para não ficar para trás. Eles já passaram na nossa frente e podem monopolizar todos os itens. Isaac assumiu a liderança enquanto sacava sua espada de gelo Hangyuchi. Houve várias razões pelas quais o Wilk escolheu o caminho do meio. O objetivo principal era ser o primeiro a ocupar os principais campos de caça. Embora a área desse estágio fosse bem grande, as pessoas se aglomeram nos primeiros campos de caça. Haveria aproximadamente 330 pessoas em cada caminho. Se você se envolvesse competindo por recursos tão cedo, perderia os melhores tesouros. Por essa razão, os campos de caça mais próximos precisavam ser contornados.
Se você criar uma vantagem considerável com os outros grupos no mesmo caminho que o seu, você não ficará atolado. Para esse fim, a floresta mista encontrada no caminho do meio era ideal. A visibilidade era muito baixa, e era fácil se perder. Uma rota que seria mais difícil e longa de cruzar quanto maior fosse seu número. O caminho do meio era basicamente reto e de distância mais curta, mas estava cheio de monstros e tinha um terreno inóspito. Isso era diferente dos dois caminhos laterais que envolviam muitos desvios, mas eram relativamente seguros. Claro que esse tipo de dificuldade era realmente favorável para o grupo de Ulk. Ele não só tinha conhecimento avançado do caminho correto, como os Jabberwocks ajudariam a mitigar quaisquer problemas de mobilidade devido ao terreno pantanoso. Mate qualquer coisa que encontrar. A localização atual deles era a Floresta Blue Mist. A visibilidade dessa área era tão baixa que era impossível para eles enxergarem mais do que alguns metros. Nesse tipo de lugar, uma técnica comum era deixar marcas nas árvores para garantir que elas não estivessem andando em círculos, mas o Ulk não sentiu necessidade de fazer isso. Passei 3 dias e noites lutando aqui. Era um bom lugar para inimigos tentando se infiltrar no acampamento adversário por causa da neblina, então muitas lutas aconteceram lá. Depois de passar tanto tempo ali, um mapa perfeito da floresta foi desenhado em sua mente e, ao ver apenas alguns contornos borrados, ele conseguiu se situar facilmente. Não estamos longe agora. Ele estava confiante de que não se perderia. Tudo estava exatamente igual a antes. Hein, mãe? Songana olhou para a silhueta com um olhar de incredulidade. Era definitivamente sua mãe. Ela acenava, mostrando um sorriso amoroso. Uau! O Ulk não hesitou em lançar sua adaga vampírica, cravando-a na têmpora da mulher enquanto o sangue jorrou. A canção Ana gritou em agonia. O Ulk parou de avançar e falou. É apenas um doppelganger. Ele é capaz de ler a mente das pessoas e assumir a forma da pessoa mais preciosa para elas. Por causa da alta inteligência desse monstro, eles podiam executar uma estratégia rudimentar de fazer com que os companheiros se voltassem uns contra os outros. Para aqueles que pisavam nesse lugar pela primeira vez, geralmente acabava em conflito, pois eles se cortavam em pedaços. O Ulk esperou pacientemente um pouco antes de recuperar a adaga vampírica. Após cerca de 10 segundos, a mulher morta se tornou um monstro feio e sem rosto. Não importa o que você veja ou ouça, não quebre a classificação. Eles podem até assumir a forma de nossos companheiros de equipe. Com exceção daqueles que estão na fila na sua frente ou atrás de você, todos os outros são doppelgangers. O grupo inteiro engoliu em seco enquanto seguia o Ulk mais uma vez. A floresta Blue Mist cobria uma área bem grande, então, mesmo com seus Jabberwocks, demorava um pouco para atravessá-la. Quando chegaram a uma bifurcação na estrada onde ficava uma torre de guarda, o Ulk falou. Lembre-se de que se você pegar a rota da esquerda, chegará ao templo da Banshee. Você vai deixar para depois? Li Jae-sung perguntou preocupado. Se Isaac os alcançasse, ele poderia conquistar a área primeiro. Não é fácil derrotar. A guardiã do templo, Banshee Queen, não era uma tarefa fácil. Embora aquela área desse itens decentes, ela não seria conquistada tão cedo. Tenho que priorizar minhas ações. Seu tempo era limitado, pois os competidores estavam constantemente mordendo seus calcanhares. Embora fossem aliados, no começo eles eram mais uma ameaça do que o inimigo real. O líder do Crimson Crow, Oseo Kijo, foi o pior exemplo. Claro que ele já estava morto, mas sempre haveria algumas maçãs podres como ele. Não ativaremos a torre de guarda, pois outros poderiam usá-la para se teletransportar para este local. Foi uma ação que foi contra o interesse de sua própria aliança, mas ninguém em sua equipe foi contra sua decisão. Todos eles tinham visto os muitos lados da humanidade nas últimas semanas. Enquanto tomava o caminho certo, o Ulk tentou conciliar todas as variáveis possíveis em sua mente. Isaac não deveria estar atravessando a floresta hoje. Enquanto ele tentava atravessar o pântano, seu grupo certamente estaria amarrado. Isto se as coisas seguirem o cronograma original. Havia um detalhe que chamou sua atenção. Uma espada que ele tinha visto em sua cintura. Era uma que ele nunca tinha visto antes. Simplesmente com base em seus sentimentos, ele conseguiu adivinhar que era uma espada mágica. Ele não sabia como havia obtido isso, mas tinha certeza de que era algum efeito borboleta de suas próprias ações. Algo mudou.
Exatamente o que havia ocorrido em Paradise Lost enquanto ele explorava as ruínas subaquáticas. Sem tirar a atenção dessas questões subjacentes correndo por sua mente, o Wilk cortou qualquer perturbação que aparecesse na sua frente pela cintura. Shaak. Sangue respingado por todo lugar, manchando as plantas próximas. Ao mesmo tempo, um anel de crescimento que acompanhava o Wilk esse tempo todo virou pó. Ele havia chegado ao fim de sua durabilidade e, como não era reparável, não havia nada que ele pudesse fazer. Seus outros 6 anéis logo seguiriam o exemplo. O Wilk levantou Grandia mais uma vez quando foi abordado por uma mulher de cabelos azuis claros e olhos fechados. Não é grande coisa. Embora a nova espada fosse intrigante, não era tão urgente. Puck. Au. A expressão excitada de uma mulher de cabelos rosa desapareceu enquanto ela desabava no chão de dor. Grandia havia perfurado sua armadura e a esfaqueado no coração. Por que me abandonaste, mestre? Até hoje eu te segui fielmente, sempre crendo. O Wilk simplesmente virou as costas para ele, sem se dignar a responder. Sombras escuras estavam começando a emergir em maior número. Fique aqui, eu cuidarei de todos eles. O quê? E nós? Eu sozinho sou suficiente. Como líder da Coroa de Prata, ele tinha uma maneira fácil de diferenciar aliados de inimigos. Barreira. Era uma habilidade que apenas os membros de seu grupo podiam atravessar. O Wilk ativou a habilidade ao redor de seu grupo, e uma barreira transparente semicircular foi erguida ao redor deles. Quanto a mim? Songana perguntou enquanto erguia sua flauta. Ela foi capaz de ajudar mesmo de dentro da barreira. Apenas observe de lá por enquanto. Poderia ser difícil se Isaac a ouvisse tocando flauta e fosse até lá, sem mencionar que isso poderia perturbar os espíritos próximos. Opa, o que você está fazendo aqui? O Wilk, é você? Então você ainda está vivo. Os doppelgangers ao redor tinham assumido a forma de vários de seus entes queridos. Havia aqueles que só existiam em sua memória. Era impossível para eles se encontrarem atualmente e alguns até tinham morrido em batalhas passadas. Ainda assim, o Wilk não hesitou em cortá-los. Ah! O sangue continuou a jorrar enquanto ele os cortava um após o outro. À medida que seu ataque continuava, novos doppelgangers apareciam. Eu sempre acreditarei no mestre, tenho certeza que você virá em meu socorro. Era tudo mentira, você era apenas um tirano sedento de poder sentado em seu trono. Não éramos nada mais do que lixo aos seus olhos, para ser descartado depois que você alcançasse a vaidade. Seu assassino sem coração. Alguém, por favor, salve minha filha. Todas as instâncias que poderiam ser usadas para traumatizar um jogador foram tentadas. No entanto, o Wilk continuou a pressionar para frente, sem diminuir o ritmo uma única vez. Se alguma coisa, ele estava ganhando velocidade. Com os olhos bem abertos, ele eliminava qualquer doppelganger que estivesse em seu caminho. Meu fardo é pesado. Ele tinha que viver de acordo com as expectativas daqueles que tinham caído, e alcançar seus sonhos em seu lugar. Por essas razões, ele tinha que continuar seguindo em frente. Esse era o destino de quem desejava sentar-se no trono de ferro, e muito menos no trono divino. Depois de pensar nisso por algum tempo, ele percebeu que era o único que poderia pôr fim àquele jogo. Ele carregou o fardo dos vivos, assim como daqueles que já haviam falecido. O peso das emoções e sonhos que sua espada carregava não era algo que pudesse ser compreendido ou imitado por esses doppelgangers sem alma. Essa é só sua desculpa covarde. Você está apenas tentando justificar todo o derramamento de sangue que causou. Essa raiva incontrolável fervendo dentro de você será o seu fim. Você disse que a protegeria e a faria feliz. Minha filha acreditou em você. Olá! Grandia que estava encharcada de sangue estava sendo brandida como uma tempestade feroz. Todos aqueles que haviam apontado seus pecados ou deficiências, estavam agora espalhados pelo chão, como marionetes sem vida. O cheiro de sangue permeava a área, pois a vegetação próxima não estava mais verde. O som assustador da morte foi carregado na vitória. Quando de repente os arredores se acalmaram. Toque toque. O som de passos precedeu o aparecimento de uma silhueta escura se aproximando da festa. Todo o grupo olhou para a presença com uma expressão tensa. Um homem que estava completamente banhado em sangue. Era ninguém menos que o Wilk. Precisamos nos apressar, entrar em formação. O cheiro de sangue certamente atrairia qualquer monstro próximo.
A festa começou rapidamente sem dizer uma palavra. Foi tudo por consideração ao Ulk. Embora não pudessem ver a batalha em primeira mão, o grito dos doppelgangers lhes disse tudo o que precisavam saber. No entanto, ao contrário das preocupações deles, o Ulk não se abalou nem um pouco. Ele havia vivenciado esse tipo de situação inúmeras vezes ao enfrentar demônios. No futuro, não hesite. O Ulk disse enquanto ajudava Songana em seu Jabberwock. Ele então elaborou mais detalhadamente. Neste mundo não existe um paraíso para onde você possa escapar. Se você quer sobreviver, não pode desviar o olhar da realidade. Eram algumas palavras frias, mas ela conseguia sentir o calor que elas carregavam quando tocavam as mãos. Só então. Colchete que abre... Me dê. Ela ouviu um sussurro vindo do nada. Aspas... de exclamação... de interrogação... aspas. O que está acontecendo? O Ulk perguntou ao ver Songana olhando ao redor nervosamente. É claro que alguém acabou de falar. Ela não tinha ideia do que tinha acabado de ouvir. Será que ainda existem alguns por aí? Deve ser porque você está muito nervoso. O grupo rapidamente descartou a ideia, mas os pensamentos de Ulk eram diferentes. Ela já consegue interagir com espíritos. A fonte da névoa azul na floresta era a existência de espíritos. Claro que não demoraria muito para que outros soubessem disso, mas conectar-se com eles tão cedo era certamente incomum. Um jovem prodígio. Talvez o potencial dela fosse ainda maior que o de Yukayong. Enquanto concluía seus pensamentos, o Ulk contatou Lee Jae-sung. Cuide bem de Songana, ela tem potencial. Claro, chefe. O Ulk subiu em seu Jabberwock e continuou em frente. Devido à névoa pesada, ele só conseguia ver alguns contornos, mas isso por si só era o suficiente para ele. Se houvesse pontos de referência, qualquer um poderia facilmente passar por eles sem precisar saber. Tal era sua situação atual. Embora algumas coisas tivessem mudado em comparação à última vez, sua força de vontade e objetivo eram os mesmos. Independentemente do problema que ele encontrou, ele estava confiante de que encontraria uma solução. Como tinha sido o caso até agora. Pensando nos rostos daqueles que ele cortou, o Ulk puxou as rédeas. Pensamentos de Plumpcat. 1. Opa é como uma mulher chama um homem mais velho de quem ela é próxima. Semelhante a dizer, Big Brother, mas ao mesmo tempo se identificando como mulher. Um homem dizendo, Big Brother, seria Jung.